Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, nessa aula de hoje eu quero tratar de um assunto bem legal, bem interessante, que eu tenho certeza que você vai adorar. E esse assunto é a proporção do ser humano. Como é que é um ser humano? Nós estamos estudando alguns aspectos do renascimento artístico, de um período renascentista do século XV, e que vai valorizar o ser humano no seu pensamento, na sua filosofia, nas suas escolhas. E agora nós vamos falar do corpo humano. Como é que esse corpo humano era representado dentro desse período? E aí nós vamos aqui ver que desde a Grécia Antiga, os artistas e matemáticos estudavam a proporção do corpo humano. Mas no século XV, que é dentro do Renascimento, que Leonardo da Vinci fez alguns estudos que caracterizaram essas proporções. Estudos que ele já tinha visto, né, na antiguidade, ele buscou nos livros antigos, nos registros matemáticos, né, a questão da proporção, e ele então começou a desenhar e a colocar essa proporção no papel, e nós temos até hoje esses estudos. Leonardo da Vinci era espetacular, né? Muito antes de ser pintor, ele foi escultor, ele foi arquiteto, cientista, enfim, ele era um gênio. E uma das obras singulares de Leonardo da Vinci é este estudo do corpo do ser humano, que é chamado Homem Vitruviano. Por que Homem Vitruviano? Vitrúvio, Marco Vitrúvio, foi um matemático, um arquiteto lá dos gregos, da antiga Grécia. E ele teve dentro dos seus estudos, né, do seu material de estudo, falando sobre a proporção do corpo humano, mostrando como é que era entre a cabeça, entre o tronco, qual era a relação da cabeça para o tronco, relação de uma cabeça para as pernas, braços. E o Homem Vitruviano, quando Leonardo da Vinci faz, ele está se referindo àqueles estudos lá dos Vitrúvio. E ele coloca aqui, então, coloca esse nome justamente por conta disso. E ele vai observar que num círculo perfeito você tem a estrutura do ser humano. Então, a proporção do ser humano ela é perfeita, tá? E ela se encaixa nas formas matemáticas. E aí ele vai dizer aqui, o estudo das proporções do corpo humano, iniciado por Leonardo da Vinci, é importante para o trabalho de vários pintores. Através desses estudos, os pintores começaram a ver o movimento do corpo, como é o movimento de uma mão, a mão fechada, a mão aberta, a mão sobre o rosto, a mão no corpo, que formas tem o corpo que vira para um lado, que vira para o outro, um corpo de frente. Então, esses estudos da anatomia foram super importantes e inspiraram os pintores e os escultores. E aqui nós temos um exemplo disso. Aqui nós temos um estudo, tá? E aqui nós temos essa obra que está na Capela Sistina. Essa obra é a Síbila Líbia. Síbila é a representação da mulher profetisa da antiguidade, a mulher que tinha o dom de adivinhar o futuro, de prever o futuro, até tipo uma sábia, né, do futuro. E essa obra está lá na Capela Sistina. E você vê que a posição desse estudo é justamente a posição que essa obra foi feita, né? A posição que essa personagem está adquiriu os braços abertos, ela pega esse livro e o torcer do corpo, o equilíbrio que o corpo dá para poder fazer essa movimentação é super importante, e isso se deu justamente por conta desses estudos de anatomia, o que não acontecia no período da Idade Média, que nós já estudamos, né? As imagens medievais elas são mais paradas. As imagens medievais não têm muito movimento, não tem muita expressão de rosto, até porque a filosofia da época também não permitia todo esse avanço, todo esse estudo. Mas aqui nós temos, né, essa representação já no período renascentista. E como é que é essa proporção, afinal? A figura humana, ela, né, dentro da sua proporção, ela tem um corpo que depende do tamanho da cabeça, tá? Então, quando você for fazer um desenho, você vai começar pela cabeça. Vai fazer o desenho de uma pessoa inteira, você começa pela cabeça. A partir da medida da cabeça é que você vai definir as outras partes do corpo.
Então, ele fala que num adulto o corpo vai medir aproximadamente 7,5 a 8 cabeças. A proporção de um bebê é diferente, tá? Isso vale para adulto. A proporção de um bebê, ele tem 2 cabeças. O corpo equivale a 2 cabeças. Isso vai ser estabelecido no Renascimento. Quer dizer, isso já era dos gregos, né? E vai voltar no Renascimento. Eu quero que você observe aqui essas imagens que são... essa aqui é uma imagem medieval, essa de baixo também, e essa aqui é uma imagem renascentista. Observe aqui que nessa imagem nós temos tipologia, né? Maria, a santa do Perpétuo Socorro. Então, a santa representa Maria e a criança no colo de Maria é Jesus. Mas observem que esse personagem que foi colocado aqui não parece um bebê, parece uma pessoa em miniatura, porque se você for contar aqui a proporção da cabeça, você vai ver que o corpo não tem 2 cabeças, tem muito mais do que 2 cabeças. Então, na Idade Média, a proporção era complicada, né? Nós temos outras aqui, nós temos uma personagem que é a representação de Maria em tamanho maior, as outras, né, que seriam as pessoas abaixo, né, de Maria, em termos religiosos, né, uma posição inferior, elas são representadas em tamanho menor, parecendo com o Egito, né, que quem está em destaque é o faraó, que tem mais importância, os outros são sempre representados em tamanho menor, e você vê que isso vai mudar no período renascentista. Essa obra aqui, 1472 a 1553, aproximadamente. Você observa que esse bebê já tem todo uma anatomia diferente, né? A anatomia do bebê, a gente diz assim, nossa, o bebê só tem cabeça. Justamente por quê? Porque o corpo é quase que apenas 2 cabeças, né? Já o ser humano são 7,5 a 8. Então, a estrutura do bebê, o bebê é mais compacto, né? Então, a estrutura é bem diferenciada. Então, vamos lá. Como é que a gente mede isso? Nós temos do peito ao quadril 3 cabeças. Tá? A coxa são 2 cabeças. Então, quando você for desenhar, você quer medir quanto que eu vou colocar na coxa? Depende da cabeça. Quanto que você desenhou a sua cabeça, você pega lá essa mesma medida e coloca para fazer a coxa. Para fazer as pernas, 2 cabeças. Braços, 1 cabeça e meia. Mão, um pouco menor que 1 cabeça. O cotovelo, onde é que ele vai? Ele chega mais ou menos à medida da 3ª cabeça. O pulso, ele é a medida da 4ª cabeça. E o joelho vai chegar mais ou menos à medida da 6ª cabeça. Então, você tem a cabeça, tá? Nós vamos ver aqui, ó, uma cabeça. E aí, você vai dobrando essa medida. Então, você tem uma, aí você tem mais 2, mais ou menos a altura da cintura. Mais uma, você tem a altura do quadril. 2 você tem para a coxa, mais 2 você tem para a perna. Olha aqui, ó, o cotovelo está mais ou menos em torno da 3ª cabeça. Punho da 4ª. Aqui, ó, mais ou menos em torno da, né, 5ª cabeça, quase chegando à 6ª. Tanto o homem de frente quanto de perfil. Tá? Então, essa estrutura ela é super importante. É claro, gente, que as medidas não são um padrão. Nós temos aqui uma medida, ó, de 7 cabeças e meia, mais ou menos nessa. Você vai ver as características individuais das pessoas, tipo físico, a raça, de acordo com onde a pessoa nasceu no planeta, ela vai ter características familiares da sua raça, da sua família, então isso vai modificar um pouquinho. Mas esse padrão de 7,5 a 8 é um padrão que você pode usar para todos, fazendo as alterações, né, peculiares a algumas raças, um pouco mais baixo, um pouco mais altas, enfim. Mas esse aí é um padrão básico, tá ok? Que você pode usar. E o rosto, como é que a gente pode fazer? O desenho do rosto ele vai começar com uma linha básica, uma linha na vertical, tá? E outras 2 linhas horizontais para o nariz e para a posição das bocas, tanto de frente quanto de lado. Nós vamos ver aqui, ó, uma linha vertical, tá? Para dividir o rosto em 2 metades,
nós somos simétricos, né? O que tem de um lado tem do outro. Aí nós temos aqui duas linhas na horizontal, que vai marcar os olhos e vai marcar a região onde você vai começar a desenhar a sua boca. Se for de perfil, essa linha na vertical, ele está mais ou menos partindo da orelha, tá? E as linhas horizontais de olhos e de boca. Você tem círculos que podem definir essa parte, ó, nariz, até o início lá da cabeça, e você, a partir dessa linha, você vai descendo para trabalhar a boca, para trabalhar queixo, e assim por diante. Então, o rosto em si, né, o padrão. Os olhos, quando desenhamos um olho, devemos nos lembrar de que estamos traçando um globo. O nosso olho é uma esfera, né, e a gente vê apenas uma parte. E o olho feminino para o masculino também tem uma diferença, né? O olho masculino, geralmente, ele tem as sobrancelhas mais grossas, né, do que a sobrancelha das mulheres, e os cílios um pouquinho mais, um pouco menores, tá? Então, nós temos aqui um olho feminino. Você observe que as sobrancelhas são mais altas, tá? No olho masculino, elas são mais baixas. Outra coisa importante é a questão da luz e da sombra que você pode fazer nesse seu olho. O olho masculino, ele é mais aprofundado. O olho feminino é mais afora do rosto, né? Está mais proeminente. Ele aparece mais, isso por conta do perfil do nariz, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui nos próximos slides. Boca e nariz, né? Por estarmos mais próximos, né, tanto a boca e o nariz, eles têm um conjunto de traços. Quando você for desenhar, você tem que traçar mais leve, né? O seu lápis não pode ser tão carregado, porque pode ficar marca no seu desenho, tá? E mais ou menos a distância entre a boca e nariz é da medida de um dedo. Então, você vai medir mais ou menos essa proporção, tá? Então, você, para desenhar no lugar certo, você imagina um ponto central entre as sobrancelhas, aí traça um triângulo. Esse triângulo vai até o final do rosto. As abas do nariz e do canto da boca vão ficar apoiados nessa linha. Então, observe aqui, ó, a distância de um dedo entre nariz e boca, e você tem esse triângulo como uma marcação. Então, ó, a ponta do nariz e aqui, ó, da boca e o final do queixo vão sendo apoiados nas linhas desse triângulo. E aqui você tem, ó, o perfil do nariz. Observe que nesse perfil aqui, isso aqui é mais aprofundado. Geralmente, isso aqui é um nariz masculino, né? Os homens, ele tem o cérebro, né, mais pronunciado. Então, a testa é um pouco mais para frente. Então, você vai ter uma profundidade de nariz, tá, mais interno. Então, você vai ter esse desenho aqui mais acentuado. Uma boca de perfil, uma boca de frente. Observe que você traça as linhas, tá? E dentro das linhas você vai construindo. E aí vai ficando fácil. Na hora que você for pintar, todas essas linhas que você vai usando como auxiliar, elas têm que ser bem clarinhas, que elas são linhas auxiliares. Na hora que você vai pintar, essas linhas vão sumindo, tá, do seu desenho. É apenas um suporte para que você possa estar desenhando. E assim nós temos as dicas, né? Demos as dicas para vocês, e eu sugiro a vocês, né, que façam essas atividades, né? Tentem começar pela cabeça, pelo desenho do nariz, de boca, de olho. Depois coloque esses elementos numa cabeça e aí vai fazendo a proporção dessa cabeça em relação ao corpo. Faça apenas uma figura que tenha a cabeça até a altura da cintura. Depois faça um outro desenho de corpo inteiro. Eu tenho certeza que você vai acertar. Por hoje ficamos aqui. Te espero na próxima aula.